Olá, bom dia. Hoje é 6 de maio de 2024. Estou aqui para ler as Escrituras Sagradas para mostrar para você que Deus abençoe você. Estou totalmente lúcido, sem nenhum efeito de bebida alcoólica, droga ou qualquer outra coisa que possa tirar meu raciocínio normal, legítimo. Meu raciocínio normal, legítimo. Então, continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 350. Deus abençoe você, meu amigo que crê no Evangelho, que ouve o Evangelho. Deus abençoe você e sua família. Que Deus livre do ataque cardíaco, da insuficiência respiratória. Que Deus livre de toda enfermidade diagnosticada pelos médicos que não tem cura. Em nome de Jesus Cristo. Então, 1 Coríntios 15, versículo 10. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, Paulo dizendo. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, eu não. Mas a graça de Deus que está comigo. Então Paulo era ciente. Ele está dando graças a Deus, que ele é o que ele é, aquilo que ele passou a ser, um apóstolo, um seguidor de Jesus Cristo. E ele falou mais. E a sua graça para comigo não foi vã. A graça de Deus não foi vã, porque salvou ele, resgatou ele, porque ele era uma pessoa muito suja aos olhos de Deus, fazendo raiva aos outros, perseguindo a vida dos outros, aborrecendo, sendo uma coisa ruim, uma ferramenta do maligno contra quem crê no Senhor Jesus Cristo. De repente Paulo foi recebido por Jesus. De repente Jesus recebeu ele. De repente Jesus o resgatou para que fosse um servo dele, para que seguisse a ele, para que obedecesse a ele e para que divulgasse o evangelho dele e para que orasse para as pessoas e para que trabalhasse até mais do que os apóstolos. Porque Paulo viajou mais do que os apóstolos. Paulo viajou para várias e várias nações, várias e várias províncias, que significa estados. Paulo fez muitas viagens e trabalhou mesmo. Fundou igreja, preparou o povo, fez de tudo para o evangelho chegar até hoje. E se não fosse Paulo, lógico que Deus tinha levantado outro. Ninguém pode se achar insubstituível, não. Porque Paulo não tivesse querido, Paulo não tivesse obedecido, Jesus tinha botado outra pessoa para fazer isso. Tinha escolhido outra pessoa. Antes trabalhei mais do que todos eles. Então Paulo trabalhou muito, isso é fato. Porque ele andou muito. As Escrituras Sagradas demonstram que ele andou em vários lugares. Todavia não eu, mas a graça de Deus. Então Paulo entendia que através das viagens dele, do que ele fazia, não era ele, mas a graça de Deus que estava fazendo isso na vida dele. E ele também, que está comigo. Então, ou seja eu, ou seja eles, assim pregamos e assim havemos crido. Então, assim pregamos e assim havemos crido. Tanto os apóstolos como o apóstolo Paulo, os apóstolos mesmo que chegaram com Jesus, os 11, no caso o outro que foi elegido como apóstolo. E tanto Paulo estava falando o quê? Então, ou seja, eu ou eles, assim pregamos e assim havemos crido. Então eles criam. Então o que é que eu e você tem que fazer? Crer na pregação do Evangelho, crer nas Escrituras e crer e anunciar do jeito que está, do jeito que Jesus mandou, do jeito que ficou para nós, as Escrituras, a Bíblia Sagrada. Todo mundo, quase toda casa tem uma Bíblia Sagrada. Ou se é pregado Cristo, ora, se é pregado Cristo ressuscitado dos mortos, como diz alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos. Então, é pregado que Jesus ressuscitou dos mortos. Como alguém vai dizer que não há ressurreição se Cristo ressuscitou dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou? Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, logo vão a nossa pregação e também vão a vossa fé? Paulo está explicando que Cristo ele ressuscitou e que nós temos que crer, o povo tem que crer e não tem que ter vã, como vã a ressurreição que Cristo fez. Assim nós também, assim somos também considerados como os falsos testemunhos de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual porém não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Então Paulo estava explicando para as pessoas que não acreditavam na ressurreição, mas Cristo ressuscitou, entendeu? Cristo ressuscitou. Aqui ele está explicando para as pessoas, fazendo uma comparação. Será que Cristo, se ele não tivesse ressuscitado, a nossa pregação seria em vão, mas seria falso testemunho. Mas como ele ressuscitou, então o testemunho dele não era vã e nem a pregação não era vã, porque ele ressuscitou.
Então, um bom dia, Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus Cristo.